Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Orixá Xangô. Para quem não sabe, né, dia 24 agora de junho é uma data comemorativa, né, a este grande orixá, Orixá Xangô, conhecido como o Orixá da Justiça Divina. Um orixá muito conhecido. E é claro, a gente não vai deixar esse dia passar em branco, então vamos trazer um resumo aqui bem completo para vocês sobre este orixá. Acompanhe do início ao fim e, é claro, não se esqueçam, curtam o vídeo, compartilhe com os seus amigos, porque a gente traz conteúdo aí todos os dias com grandes informações, tá? Então vamos falar aqui de Xangô, porque quando a gente fala de Xangô, a gente está falando de um dos orixás mais poderosos, respeitados e cultuados dentro da religião de matriz africana. O seu nome desperta sentimento de respeito, de força, de autoridade e, é claro, de justiça. Xangô é conhecido como o grande rei que governa a lei divina. É aquele que ensina que toda ação gera uma consequência e ninguém está acima da verdade. A energia de Xangô, gente, para quem não sabe, atravessou séculos, oceanos e continentes, chegando até o Brasil, através, é claro, dos povos africanos escravizados que trouxeram consigo suas crenças, suas tradições e a devoção aos orixás. Mesmo diante das perseguições, das dificuldades impostas pela escravidão, o culto a Xangô permaneceu vivo, tornando-se uma das bases espirituais do candomblé e da umbanda. E até os dias atuais, milhões de pessoas recorrem a Xangô em busca de justiça, proteção, equilíbrio e força também para enfrentar os desafios da vida. Dentro da tradição iorubá africana, Xangô foi um dos mais importantes reis do antigo reino de Oió, localizado aí na atual Nigéria. Sua figura histórica acabou sendo divinizada após a sua morte, tornando-se, é claro, um orixá reverenciado pela sua coragem, pela inteligência e, é claro, pela liderança e o senso de justiça. Os itãs, no caso as lendas, contam que Xangô era um governante poderoso, dono de uma personalidade muito forte e de uma presença marcante. Ele era admirado ali pelos seus súditos, mas também ele era temido pelos seus inimigos. O seu poder era tão grande que ele passou a ser associado aos raios, aos trovões e ao fogo que desce dos céus. E é claro, com o passar do tempo, a sua imagem tornou-se símbolo da justiça divina, da autoridade, é claro, e da capacidade de julgar corretamente os atos dos seres humanos. Muitas pessoas acreditam que Xangô é apenas o orixá que castiga os injustos. No entanto, essa visão é um pouco limitada, porque Xangô não representa vingança. Xangô representa equilíbrio. A sua atuação espiritual busca colocar cada coisa em seu devido lugar. Ele observa as ações humanas e trabalha para que a verdade prevaleça. Quando alguém procura Xangô, não está pedindo que um inimigo seja destruído ou punido. Está pedindo que a justiça aconteça conforme os merecimentos de cada um. Por isso, é claro, Xangô é considerado um dos orixás mais sérios e respeitados dentro da espiritualidade. E uma das principais características de Xangô é a justiça. É isso mesmo, a justiça. Mas não a justiça dos homens. Estamos falando da justiça divina. Aquela que enxerga além das aparências.
Enquanto os seres humanos podem ser enganados por mentiras e ilusões, a justiça de Xangô observa intenções, pensamentos, atitudes e consequências. Por isso, é claro, muitos devotos de Xangô acreditam que nada fica escondido diante dele. Toda verdade vem à tona. Toda injustiça encontra seu equilíbrio. E toda ação gera um retorno. Isso é claro, né? Essa é uma das razões pelas quais o seu culto desperta tanto respeito. Inclusive, há aquele ditado: quando você pede justiça a Xangô, tome cuidado para que você não esteja errado, porque se você estiver errado mesmo pedindo justiça, a cobrança também chegará para você, viu? Uma outra coisa é que Xangô está intimamente ligado aos fenômenos naturais mais impressionantes do céu. Os trovões representam a sua voz, os raios representam a sua força e o fogo representa o seu poder transformador. Nas tradições africanas, acredita-se que quando um raio atingia determinado local, ali havia uma manifestação direta da energia de Xangô. Por isso, as pedras atingidas por raios eram consideradas objetos sagrados e muitas vezes guardadas ali pelos praticantes da religião. E é claro, até hoje, os trovões são vistos ali por muitos devotos como uma lembrança da presença e do poder deste grande orixá. Você sabia disso? Que uma pedra atingida por um raio carrega a essência e a energia de Xangô? Essa pedra ela é muito utilizada em alguns rituais dentro da religião, viu? A outra questão também é que as pedreiras também são consideradas um dos principais domínios de Xangô. As grandes rochas, elas simbolizam firmeza, resistência, estabilidade, poder e segurança. Assim como uma pedra resiste ao tempo, ao vento e às tempestades, Xangô ensina os seus filhos e os seus devotos a permanecerem firmes diante das dificuldades da vida. Por isso, muitos rituais e homenagens são realizadas em pedreiras. Olha que interessante. Agora, você sabia qual é o símbolo ou a ferramenta do orixá Xangô? É um machado. Sim, é um machado de 2 lâminas, chamado de Oxé. Sim, chamado de Oxé. É um machado de 2 lâminas, é claro. Esse instrumento representa a justiça imparcial. As 2 lâminas simbolizam a capacidade de enxergar todos os lados de uma situação antes de emitir um julgamento. O Oxé, que é um machado de 2 lâminas, também representa equilíbrio, autoridade e poder. É por essa razão que ele aparece frequentemente em imagens e esculturas, na representação do orixá Xangô. Por isso que o machado de 2 lâminas é sempre visto, Agora, dentro da mitologia, dentro dos itãs africanos e iorubás, Xangô é frequentemente associado a 3 outras grandes orixás femininas. Vamos aqui. Primeiro, Xangô é associado também à orixá Inhaçã, que é a guerreira dos ventos e da tempestade. Inhaçã foi a companheira mais famosa de Xangô, entre os devotos, e a sua personalidade forte e destemida combinava perfeitamente com a energia do Rei dos Trovões. Além de Assã, Oxum também. Oxum, orixá das águas doces, do amor e da prosperidade, representa a beleza e a sensibilidade e também a riqueza. Oxum tem uma forte ligação com Xangô devido ao contato da água com a pedra. Mas, além dessas 2 orixás, também temos a orixá
Obá, que tem uma certa ligação com Xangô. Obá é uma orixá ligado à força, à lealdade e à perseverança. Sua história com Xangô é uma das mais conhecidas aí dentro dos mitos africanos, né? Essa narrativa, é claro que simboliza aspectos da vida humana, dos relacionamentos e do equilíbrio entre diferentes forças da natureza. Inclusive, uma das lendas mais tradicionais entre Xangô e Obá é quando ela corta a orelha, né, para oferecer ao orixá Xangô. Você já viu esse Itã? Você já ouviu essa história? Deixa aqui nos comentários, quero saber se você já escutou essa história. Mas continuando, durante o período da escravidão, aqui no Brasil, os africanos eles foram proibidos de cultuar os seus orixás livremente. Isso todo mundo sabe. E para preservar as suas crenças, eles associaram os orixás aos santos católicos. Esse processo ficou conhecido como sincretismo religioso, tá? Isso quer dizer o quê? Os africanos pegavam ali santos católicos, colocavam dentro de suas senzalas, porém aquele santo católico representava um orixá em específico. E Xangô, ele foi associado principalmente a alguns santos católicos, quais São Jerônimo, São Miguel Arcanjo, tá? E São João Batista. Inclusive, perante ao sincretismo, hoje também é dia do santo São João Batista. Por esse motivo é dia também, comemorado o dia de Xangô, devido a esse sincretismo. A associação com São Jerônimo, gente, tornou-se a mais conhecida, porque o santo costuma ser representado como uma figura sábia e ligado à justiça divina, tá bom? Lembrando que é importante destacar aqui que, atualmente, muitas casas de candomblé valorizam a compreensão de que orixás e santos católicos são entidades distintas, embora, é claro, o sincretismo faça parte da história religiosa brasileira. Mas lembrando, o santo e o orixá não são os mesmos, tá bom? Dentro da Umbanda, Xangô é uma das forças divinas que sustentam a lei maior. Sua vibração está relacionada ao equilíbrio, à correção dos caminhos e à justiça espiritual. As entidades que trabalham sobre a sua irradiação costumam transmitir ensinamentos ligados à responsabilidade, à disciplina, à verdade e à retidão. Um exemplo, quando uma pessoa está passando por perseguições, injustiças ou conflitos difíceis, muitos umbandistas recorrem a Xangô ou à força de Xangô para encontrar equilíbrio e proteção. Agora, Xangô no candomblé, Xangô ocupa uma posição extremamente importante. No candomblé, ele é reverenciado através de cânticos, danças, toques específicos de atabaque e cerimônias tradicionais. Cada nação de candomblé possui particularidades em seus rituais, mas todas reconhecem Xangô como um dos grandes reis do panteão africano. Suas festas, é claro, costumam ser marcadas por muita energia, força e reverência. Agora, cores de Xangô. Lembrando, vou trazer um resumo bem completo aqui. As cores mais associadas a Xangô é o vermelho e branco, ou então o marrom e branco. Essas cores representam poder, equilíbrio, autoridade e nobreza. Só que deixando bem claro, em algumas tradições podem existir pequenas variações, viu? Conforme a origem de cada casa. Então as cores mais tradicionais é o vermelho e branco e o marrom e branco. Porém, em algumas outras casas pode ter ali uma variação. Agora, a quarta-feira. Quarta-feira é o dia da semana dedicado ao orixá Xangô. Ou seja, toda quarta-feira é dedicado ali ao orixá Xangô.
Muitos devotos, né, aproveitam a quarta-feira ali para fazer suas firmezas, pedir justiça, realizar ali orações ou até mesmo fazer ali os seus agradecimentos, tá bom? E é claro, o dia de Xangô é dia 24, que é hoje, tá? E depois temos também uma outra data comemorativa a Xangô no ano, né? Que no caso é o dia também de São Jerônimo. Já a saudação de Xangô, né? A saudação mais conhecida é Kao Cabecile ou Kao Cabece. Lembrando que a pronúncia da saudação pode mudar conforme a casa. Tradicionalmente, as pessoas saudam Xangô dizendo o seguinte: Kao Cabecile é a forma correta, porém, a forma de pronúncia, em algumas casas, pode simplesmente ser Kao Cabece. Então, Kao Cabece ou Kao Cabecile está correto, tá bom? Essa expressão, Kao Cabecile, representa e significa algo próximo de venham saudar o rei, ou ainda salve o rei, ou seja, Kao Cabecile é salve meu pai Xangô. As pessoas respondem venham saudar o rei, no caso, Kao Cabecile, né? Essa é uma forma de reverência ao grande senhor da justiça. Fora isso, dentro das tradições afro-brasileiras, principalmente no candomblé, existem diversas qualidades ou diversas manifestações de Xangô. Aí, no caso, a gente está falando sobre qualidades, caminhos, representações do orixá Xangô. Entre as mais conhecidas, a gente tem Xangô Aganju, Xangô Alafim, Xangô Afonjá ou Xangô Airá. O Xangô Airá é um dos mais conhecidos realmente, Xangô Aganju. Lembrando que todos esses são Xangôs, tá? Todos esses são Xangôs, porém são qualidades, são manifestações diferentes, tá bom? Lembrando que cada uma dessas características, ou seja, cada uma dessas qualidades, possui características próprias, histórias específicas e formas particulares de manifestações, tá bom? Essas qualidades, gente, elas representam diferentes aspectos da força e da atuação de Xangô. Lembrando que é apenas um resumo aqui para vocês compreenderem. E como eu estou falando sobre resumo, segundo a tradição, os filhos de Xangô costumam apresentar características como liderança, determinação, coragem, honestidade, inteligência e um forte senso de justiça. São pessoas que geralmente não suportam injustiça e costumam defender aquilo que consideram correto. Por outro lado, quando estão desequilibrados, eles podem se tornar autoritários, teimosos, orgulhosos e impacientes. A grande lição de Xangô para seus filhos, gente, é aprender a usar o poder com sabedoria. Mas calma, se você chegou até aqui, a gente vai trazer um outro vídeo trazendo aqui características dos filhos de Xangô de uma forma mais aprofundada. Então acompanhe o canal, tá bom? Então, gente, olha, Xangô, né, ele ensina que ninguém constrói uma vida sólida baseado em mentiras. Ele ensina que toda escolha gera consequências. Mostra que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Ele ensina que a justiça pode demorar, mas sempre encontra seu caminho. Mostra que a verdade pode ser desconfortável, mas é necessária para a evolução espiritual. E acima de tudo, Xangô nos lembra que cada ser humano é responsável pelos próprios atos. O que a gente pode dizer é que Xangô é muito mais do que o orixá dos trovões e dos raios. Ele é a representação da justiça divina, da verdade, da autoridade equilibrada e da responsabilidade espiritual.
A sua história atravessa séculos e continua inspirando e ajudando milhões de pessoas, né, que buscam viver ali com honestidade, coragem e retidão. Ao olhar para Xangô, gente, aprendemos que a força sem sabedoria pode se tornar tirania, mas a força guiada pela justiça se transforma em instrumento de evolução. É por isso que o seu nome, Xangô, continua ecoando nas pedreiras, nos terreiros, nos atabaques e nos corações daqueles que acreditam. Mas é isso, pessoal, tá aí um pouquinho sobre o Orixá Xangô, o rei de Oió, o grande rei de Oió, senhor dos trovões. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, é claro, gostou, curta e compartilha. E é isso, né, pessoal? Até o nosso próximo vídeo e Caô Cabecile.